Hoje falaremos sobre uma das bandas mais inigualáveis que pisaram no Brasil. As lendas do rock brasileiro, os Mamonas Assassinas. Então se liga aí. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica. Os Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico, surgida em Guarulhos, Brasil, ativa entre 95 e 96 e formada por Alexander Alves Leites, mais conhecido como Dinho, o vocalista, Alberto Bento Rinotto, guitarrista da banda, Júlio César Barbosa, mais conhecido como Júlio Hanzak, no teclado Samuel Reis de Oliveira, mais conhecido como Samuel Reoli, e no baixo, e Sérgio Reis de Oliveira, mais conhecido como Sérgio Reoli, o baterista da banda. Em 89, os irmãos Samuel e Sérgio Reoli, junto com o Bento Rinotto e mais tarde Júlio Hanzak, formaram uma banda de rock conhecida como Utopia, especializada em covers de grupos como Legião Urbana e Rush. Em um show público o público pediu, para tocar a música Sweet Child Mine, do Guns N' Roses, e como não sabiam a letra, pediram um espectador para ajudá-los. O espectador em questão era Dinho, que se ofereceu, aliás, para cantar a música, e com sua performance escrachada fez o público rir, sendo aceito no grupo. O Utopia passou a se apresentar na periferia de São Paulo. Lançou um disco que vendeu apenas 100 cópias. Isso aqui é legal porque eles estavam achando que eles estavam famosos. Aí o Rick Bonadio, que era o produtor que produziu o disco deles, inclusive, fala num documentário que teve, que temos que mudar o nome da banda. E aos poucos os integrantes começaram a perceber que as palhaçadas e músicas de paródia eram mais recebidas pelo público do que os covers e músicas sérias. Ele é sempre assim, é? Por essa razão, decidiram mudar o perfil da banda, a começar pelo nome escolhido, que por ser o mais engraçado, e que cita mamona como sinônimo de seio, tanto que o grupo criou a tradução para inglês The Big Killer Brats, Peitões Assassinos. Mandaram uma fita demo com músicas Pelados em Santos e Robocop Gay para diversas gravadoras. E Rafael, filho do cantor artístico da M, João Augusto Soares, e baterista da banda Babá Cósmica, insistiu na contratação. Após assistir uma apresentação do grupo, em 28 de abril de 1995, João Augusto resolveu assinar um contrato com os Mamonas. Tá? E o detalhe aqui após gravar um disco produzido por Rick Bonadio, apelidado pela banda de Kreuzebeck, os Mamonas saíram em imensa turnê, apresentando-se em programas como Jô Soares 11h30 e tocando mais de 5 vezes por semana, com apresentações em 25 dos 27 estados brasileiros e ocasionais 2 shows por dia. O cachê do Mamonas, é claro, tornou-se um dos mais caros do país, 50 mil. Porque naquela época, cara, 50 mil era muito dinheiro. E a M faturou cerca de 80 milhões com a banda. Ou seja, uma banda de rock faturando 80 milhões, gerando um faturamento de 80 milhões de reais, cara. Isso é extraordinário. Os Mamonas Assassinos meio que estabeleceram um recorde de venda, vendendo 50 mil cópias de CDs por dia, sendo que 8 meses depois do CD lançado, venderam 2 milhões de cópias por dia, o que chamava a atenção de muitos artistas. Pois o estilo musical era um pop rock misturado com brega, forró, sertanejo, pagode e heavy metal. Uma mistura tão desconexa que deu certo com o talento deles, fazendo com que eles atingissem um sucesso astronômico.
os Mamonas inovam os seus trajes completamente diferentes, usando roupas do Chaves, Chapolin, Robin e até roupa de detento. Outra curiosidade até é que eles eram meio que conhecidos como rolo compressor, pois nenhuma banda ou qualquer outro artista queria tocar onde eles tocassem, porque literalmente eles passariam por cima. Então muitos artistas meio que marcavam seus shows de olho na agenda do show deles, para evitar conflito. E ter um público menor. O CD dos Mamonas Assassinas era tão emblemático e popular que era, na verdade, basicamente na logo Volkswagen ao contrário, demonstrando a genialidade dos caras e praticidade. Para que você entenda o tamanho da popularidade dos caras, quando eles iam em programa de televisão, a audiência triplicava. Por essa razão, muitos programas disputavam para ter eles, da qual permitiu que eles fossem um recordista de hip-hop brasileiro da história da TV brasileira. Inclusive, por causa disso, Boni chegou a ligar para Ricardo Bonadil, o produtor de CDs dos Mamonas Assassinas, para contratar eles por 3 anos seguidos, por 3 anos, aliás, exigindo exclusividade dos caras. Entre outras palavras, eles não iriam em nenhum outro programa de TV a não ser o da emissora global. Outra curiosidade era que eles eram apelidados, né, como eu falei antes, de rolo compressor, tá? Mas aqui, no caso do rolo compressor também, cabe destacar que eles literalmente passavam por cima até mesmo da programação original do programa, porque quando eles estavam lá, qualquer programa de TV queria manter os caras firmes lá, os caras tocar porque a audiência disparava, tá? Mas quem que eram os caras? Quem eram essas lendas aí, essas lendas do rock brasileiro? Vou falar de cada um separadamente. O Alberto Rinotto, popularmente como Bento Rinotto, era o guitarrista da banda, nascido em 7 de agosto de 1970, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Era considerado o melhor músico da banda, da qual hoje teria 52 anos. O Samuel Reis de Oliveira, nascido em São Paulo, capital, no dia 11 de março de 73, conhecido como Samuel Reoli, é uma abreviação do seu sobrenome. Era o baixista da banda, da qual teria hoje 50 anos. Assim como seu irmão Sérgio Reis de Oliveira, ou Sérgio Reoli, tá? Que por curiosidade nasceu em Guarulhos no dia 30 de setembro de 69 e era o baterista da banda, tendo hoje 53 anos. Júlio César Barbosa, mais conhecido como Júlio Razak, nascido em Guarulhos, 4 de janeiro de 68, sendo este o tecladista da banda e hoje teria 55 anos. Por último, mas não menos importante, Alexander Alves Leite, mais conhecido como Dinho, nasceu em Iracê no dia 5 de março de 1971, sendo ele o vocalista da banda, da qual teria hoje 51 anos. Cara, vamos arrumar alguma coisa aí redonda e tal, que dê pra jogar. Pra fazer o quê? Jogar bola. Você não trouxe a bola? Os Mamonas prepararam uma carreira internacional com a partida para Portugal, preparada para 3 de março de 96. Porém, em 2 de março, enquanto voltavam de um show em Brasília, o Learjet, em que viajavam, chocou-se contra a Serra da Cantareira numa tentativa de arremetida, matando todos que estavam no avião. O enterro no dia 4 de março foi acompanhado por 65 mil fãs, tá? E está cotado a ter um filme dos Mamonas Assassinos, tá? Cujo nome seria Os Mamonas Assassinos, O Impossível Não Existe, baseado na memorável banda Mamonas Assassinas, que será lançado em 2024. Outra curiosidade é que parece que vão reviver a banda, né? Vão trazer novos artistas para reviver a consagrada Mamonas Assassinas, e esses artistas vão inclusive participar do filme, tá? Formando ali o que seria o novo Mamonas Assassinas, tá? Você fica bem aí na nossa
como uma curiosidade bem interessante. Galera, Mamonas Assassinas foi um mito, foi uma lenda. Sem dúvida, eles são os reis do nosso rock brasileiro. Os caras mandam muito bem. Esse vídeo chamou pra você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto.